nucleolo, é o núcleo do núcleo, tá? Tem os nossos cromossomos. Esses cromossomos, eles carregam as nossas informações genéticas que nós vamos passar de geração a geração, tá? E aqui, o núcleo é só esse verdinho aqui, tá, gente? E aqui estão as nossas organelas, certo? Então, o núcleo é constituído basicamente de membrana nuclear ou carioteca, tá? Ele tem o nucleolo e o cromossomo que tem as nossas informações genéticas. Ele também tem um líquido dentro dele, esse gelzinho, chamado de nucleoplasma. É só pensar, citoplasma é da célula, núcleo, nucleoplasma. Esse aí não tem segredo, tá? Esse núcleo, ele carrega o nosso RNA mensageiro, tá? Certo? E o resto, e uma pequena quantidade do nosso DNA, tá? O resto dos cromossomos é que tem a nossa informação genética. A gente vai ver mais na fase 3, mas os cromossomos é como tá aqui, ó. Lembra quando a gente vê assim, a gente fala em DNA, tem aquela escadinha, né? Tem aquela, parece uma escadinha assim, torcida. Ali tem todas as nossas informações genéticas, só que ela tá condensado. No nosso núcleo é como se ele tivesse bem amassadinho. É como se eu pegasse esse papel e amassasse ele todinho, e aí fica bem condensado, ó, bem apertadinho as nossas informações. Depois, quando a gente for estudar, vocês vão ver que ele descondensa para fazer replicação, tá? Nesses cromossomos tem os genes, tá? Que não são essas informações. Esses genes, eles guardam as nossas. Professora, eu peço. Alô? Oi. Eu peço desculpa pela minha gata aqui, porque eu tô com o fogão a lenha aceso, daí ela fica na volta aqui, eu não consigo expulsar ela, Não, porque ela quer me morder. tudo bem. Eu não tô nem te enxergando, tá? Eu não consigo ver vocês agora, tá? Mas tranquilo, desde que ela não te atrapalhe. E se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me interfiram, tá? Ah, prof, eu não tô entendendo, porque é bastante matéria. Eu tô tentando dar uma A condensada. única professora boa que tem no EJA é Oi? a professora de biologia. Achei que tava falando comigo, desculpa. Ah, só me perdi aqui, então. Ó, que eu falei pra Desculpa, eu você. não entendi o que falaram. Eu também não entendi, eu achei que a pessoa tava falando comigo. Mas eu acho que ela tava elogiando outra professora. Não, era elogio da tua matéria mesmo. Tô entendendo tudo lá. A explicação tá maravilhosa. Aí eu entendi assim, professora boa, mas eu pensei, será que é comigo ou será que é outra? Que bom, porque eu fico muito feliz, gente, porque eu tinha preparado o PowerPoint tão bonitinho para vocês, mas que bom que a apostila tá salvando a gente. Professora, tu não tá boa, tá excelente a matéria. Parabéns Olha mesmo. aí, ó. Muito obrigado. Agora eu vou dormir até feliz, até inflei aqui. Vou dormir me achando hoje. Pessoal, só voltando então. Ó, fica até vermelho, ó. Vocês até me deixaram coradinha. Que bom, eu fico muito feliz, gente, porque a gente tenta. Eu sei que é muito rápido, né? Um módulo só para dar toda essa matéria, e a gente tenta resumir o melhor possível. Depois eu vou até dar uma colinha para vocês fazerem a prova, tá? Bom. Vou dar um. Azar! Eu vou falar Que depois. maravilha, hein? Agora eu fiquei melhor ainda, né? Agora vocês vão me amar. Vou ganhar estrelinha. Especial de primeira. Vou te dar até um presente. Olha aí, ó. Não sendo gato, tá bom. Gata que morde aí. Tá, vamos voltar. Pessoal, então assim, ó, eu tava falando ali da nosso material genético, né? Aqui tá bem bonitinho, ó. Aqui nós temos uma fita dupla hélice, que é essa escadinha. E se vocês verem, cada corzinha aqui, ó, é o nosso material genético, o que tem de informação genética sobre a gente. O que é a nossa informação genética?
eu continuo falando para vocês, estou falando de todos os seres vivos, tá? Mas eu vou usar os seres humanos como exemplo, porque é o que nós temos de mais concreto para imaginar agora. Mas o material genético está presente em qualquer outro animal, tá? Por exemplo, a serpente carrega uma carga genética, a árvore carrega uma carga genética, e nós carregamos uma carga genética. Essa carga genética, principalmente, está no nosso estereótipo, que é o exterior, né? O nome já fala. E no nosso interior, o que é o nosso interior? Se nós temos alguma doença genética, o nosso jeito de falar, a nossa estrutura interna, inclusive dos nossos órgãos, tudo a gente herda dos nossos pais e antepassados, tá? Até o jeito da gente pensar, até o jeito da gente agir, tudo vem como carga genética, certo? Alguém aí desliga o microfone. Eu tô ouvindo a novela junto, tá? Então, assim, ó, gente. O nosso nucleotídeo, ele é composto de vários químicos, tá? Como fosfato, como carbono, tá? Mas nada disso a gente vai precisar, a gente vai se aprofundar agora, porque depois a gente vai ver, nós vamos ter uma matéria só de genética. E aí eu vou falar bastante para vocês. Vou só dar uma pincelada aqui, tá? Nós temos um DNA, tá? Mas se a gente pensar nos vírus, eles possuem um RNA mensageiro. Isso é uma coisa que está muito presente ultimamente nas matérias, né? Vocês me dão um segundinho aqui só para eu desligar. Agora que eu percebi que eu tô com duas televisões ligadas, então um segundinho. Tô falando da televisão alheia, mas eu tava com duas aqui também. A gente fala muito sobre RNA mensageiro, tá? O RNA, os vírus, eles não possuem DNA, eles têm um RNA mensageiro, que é um pouquinho menos complexo que a nossa carga genética, tá? Mas isso a gente também vai falar lá na fase 3. Não vou encher a cabeça de vocês agora, que não precisa, tá? Se vocês verem a apostila, vocês vão ver aqui, ó, que as bases nitrogenadas do DNA têm essas siglas de adenina, timina, citosina, guanina. Se a gente dividir uma fita genética, elas são, vocês vão ver A, T, T, G, G, C, C, vai ter um código dessas bases nitrogenadas, tá? Então, assim, ó, se um dia vocês verem, lembre dessa aula, tá? São nada mais é do que cada tipo de hormônio ou proteína presente na nossa fita de RNA, de DNA, de DNA não, nessa nossa fita cromossômica ali, tá? Então, ele vai ter essa ordem é que vai definir o que a gente tem, se a gente vai ter quantos dedos, quantas orelhas, quantos nariz. E uma troca ou a falta de alguma base dessas bases nitrogenadas é que causam algumas malformações congênitas e genéticas, tá? A gente não fala deformações, tá, pessoal? Porque é uma má formação, não quer dizer que seja uma coisa ruim, tá? Às vezes uma má formação leva uma evolução de uma espécie inteira, tá? Então, às vezes um erro cromossômico é uma coisa que leva uma evolução e uma melhoria de uma espécie inteira, certo? O RNA também tem uma fita, só como eu falei para vocês, ó, é simples, ela não tem uma base nitrogenada, é só é uma base, desculpa, é uma fita simples, tá? Ela tem adenina, uracila, citosina e guanina, tá? Essas bases nitrogenadas são mais simples e é muito mais difícil de ocorrer esses erros, tá? Mas podem haver mutações e evoluções, que eu falei para vocês, o que tornam a resistência. Por isso que a gente tem SARS-CoV-1 número tal, COVID-1 número tal, H1N1 3 não sei o que, tá? Eu não sei agora, eu tô falando assim, mas porque eu não vou falar um número. Tá, mas ô professora, me responde só uma dúvida. É verdade que a vacina da Covid ela tem um tempo limitado de 6, 8 meses?
Então, na verdade, existe um estudo do SARS-CoV. Então, essa vacina ela não é nova, tá? Ela é uma vacina que ela já existia, principalmente para animais, porque já existiu entre o mundo animal o SARS-CoV, já houve outras epidemias, não pandemias, mas não para o que a gente tem hoje, tá? Não para o coronavírus. Eles tinham para outros tipos de SARS-CoV, outros tipos desse vírus da mesma família, tá? Não se sabe ainda nada de como ela é a longo prazo. Sabe que ela funciona. Já se sabe que ela funciona há mais de 6 meses. Só que não se sabe se a gente não vai ter que vacinar no que vem de novo, por exemplo. Eu que já vacinei, eu tomei uma dose recém, tá? Eu vou ter que tomar a segunda dose. Não se sabe se ano que vem, na mesma época, eu não vou ter que vacinar de novo, que nem H1N1, que é bem provável, tá? Eu ouvi comentários dizendo que é que nem H1N1 todo ano tem que vacinar. É muito provável que vai ter que ser sim, porque exatamente por conta dessas mutações e porque, infelizmente, as pessoas ficam tão desesperadas que estão se automedicando. E essa automedicação também ajuda essa mutação. E a alta circulação do vírus também ajuda nessas mutações, porque aí o vírus, quando entra em contato com o meu RNA, com o meu DNA, ele modifica dentro de mim. E aí, quando ele sai de mim para outra pessoa, ele pode entrar em contato com outro vírus que já estava modificado dentro daquela pessoa e formar um terceiro vírus, entendeu? Não sei se vocês entenderam. Então, por isso que provavelmente a gente vai ter que vacinar todo ano. Todo ano. Para sempre. É que, gente, infelizmente, o Covid vai estar aí para sempre. Vai ser que nem cachumba, vai ser que nem catapora. Eternamente, né? Vai ser eternamente. Exatamente. Que Porque troço, que doença maldita, né? não tem mais como tirar da gente, né? E eu vou dizer para vocês assim, ó. Eu sei que a gente não está falando de ecologia hoje, mas é que tudo está ligado. Quanto mais desmatamentos a gente tiver, quantos mais animais silvestres estiverem em contato com a gente, por não ter onde morar, porque esses animais eles estão perdendo o habitat, então eles estão vindo para o nosso cotidiano. E são animais que nunca tiveram contato com a gente, né? Quanto mais esses animais estiverem em contato com a gente, mais as chances de virem outros vírus são grandes. Então, por isso que a gente precisava arrumar um jeito de equilibrar e não ter mais tanto desmatamento, né? Porque nada mais é o que está acontecendo, nada mais é do que um desequilíbrio ambiental. Também o mundo agindo da sua forma para se proteger, né? Porque o ser humano tá só usando e ele não tá colaborando com nada, a gente não tá colaborando com a permanência. A gente só tá usando e aí a conta vem, né? Infelizmente. Mas infelizmente essa doença vai estar presente o resto da vida na nossa vida. Só que claro que se a gente conseguir regular e tomara que os cientistas consigam achar algo muito mais duradouro e eu acredito muito, porque foi muito. Por que foi tão rápido também? Porque o mundo inteiro parou só para estudar isso. O que não acontece com outras doenças, né? Por exemplo, nem a AIDS é tão estudada quanto foi o Covid. A AIDS faz muitos anos que está guardada na gaveta. Acharam uma coisa que mantém, então não há quem estude tanto a cura hoje em dia. Não é de interesse financeiro também. Infelizmente, a gente vive num mundo que o dinheiro conta, né? Mas não vamos falar muito nisso, porque eu também não quero entrar na questão política. Daqui a pouco a gente está entrando na questão política. Mas não é disso que eu estou falando, né? A gente tem que pensar numa questão estrutural. Que a gente precisa. A ciência vai achar, mas a gente precisa confiar um pouco. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta em relação a isso? Pode perguntar, tá, gente? Eu também não tenho todas as respostas, nem, nem o imunologista mais estudioso lá tem as respostas, né? Nem o Átila lá, que é um dos que tá sendo mais falado, tenha. Vamos voltar então, certo? Então, RNA, DNA
E aí, agora a gente vai entrar na parte do ciclo celular, certo? O ciclo celular, ele pode ser. Eu falei ali para vocês que existem células que se duplicam, que se replicam, tá? Quando são seres unicelulares, a reprodução deles são assexuada, né? Que elas se replicam fora de um organismo. As nossas células também fazem isso, tá? Através da mitose ou através da meiose. Deixa eu aqui, ó. Através da meiose e através da mitose. Elas fazem isso dentro do nosso organismo, só que isso não é uma reprodução em si, porque ela não vai virar outro organismo, ela só vai virar mais células que são importantes pra gente, tá? Então, aqui, ó, a mitose, ela nada mais é do que uma descondensação do nosso núcleo. Vocês viram que o núcleo tá amarelinho ali? E ele vai descondensar. Tá vendo essas fitinhas que tem aqui? É aquilo que eu falei. Olhem para mim aqui. Nosso papelzinho foi amassado, né? O nosso conteúdo genético estava condensado. E ele vai abrindo, ó. Vai abrindo, vai descondensando, só que ele é puxado pelos polos extremos. Então, ele vai ficar um pedaço para cada lado. Ele abriu, se você partir, vai ficar um pedaço para cada lado, tá? Esses dois pedaços vão se condensar de novo, vão formar um núcleo de novo. Esses polos opostos vão continuar puxando a célula que vai se partir e vai virar duas células, tá? Entenderam? Conseguiram entender a minha super demonstração? Tá? E aí virou duas células com dois núcleos diferentes. E cada célula levou um pedaço do ribossomo, um pedaço do lisossomo, um pouco de mitocôndria e outras organelas com ela. Tá? Olha só. Essas células, normalmente células de reprodução assexuada, elas se multiplicam assim, tá? Por mitose. Células unicelulares que são assexuadas se reproduzem por mitose, tá? Então, é uma célula mãe gera duas células filhas. E aí, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Eu tenho uma célula 2N, tá? 2N. Ela vai se transformar em duas células 1N, tá? Uma célula mãe, 2N, vai se transformar em duas células 1N de núcleo, tá? Aí agora aqui, ó. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, na mitose a gente tem a profase, tá? A profase é aqui, onde tem a descondensação do nosso núcleo. Ali, metafase, que é quando ela começa a ser puxada pelos polos, tá? Os polos opostos, os polos equatoriais, certo? Depois, aqui a profase, a metafase, a anafase, porque aqui na anafase ela já se dividiu em dois, ó. Tá vendo que aqui tinha a fita genética aqui no meio? Essa fita levou a metade da fita para um lado, a metade da fita para o outro, com as mesmas características genéticas, tá? Na telofase, já está voltando a formar a membrana plasmática e tá ali o núcleo de novo, certo? Já na meiose é diferente. Na meiose, os cromossomos, eles são homólogos, tá? Ele tem o cromossomo aqui, ó. Eles são cromossomos, são uma célula diploide, são dois cromossomos homólogos, tá? Tem um par. Esse cromossomo azul aqui, o cromossomo rosinha, está representado por um par de cromossomos homólogos. Esse par, ele vai ser duplicado, vai virar esqueci agora a palavra, desculpa. Ele vai ser duplicado, vai ficar dois tracinhos ali, tá? Viram? Tinha um aqui, na próxima ele começou no crossing over. Foi duplicado,
E aí, o que que vai acontecer? Eles vão trocar a informação genética, tá? Esse aqui, ó. Eles vão trocar, eles vão perder um pedacinho, uma perninha de cada um, tá? Quando eles passarem o crossing over, esse aqui, essa célula vai ser separada em uma célula com um par de cromossomo homólogo, outra célula com outro par de cromossomo homólogo. Uma célula 2N, outra célula 2N, tá? Essa célula ela vai ser duplicada por duas células filhas, tá? Então, uma célula tinha um par, ela duplicou e depois ela foi. Cada célula recebeu um cromossomo, tá? E depois elas tiveram. Cada cromossomo homólogo teve uma célula filha. Queria ver se tinha outra imagem para mostrar para vocês. Então, assim, ó. Na meiose, uma célula vai ter quatro filhas, tá? Eu quero que vocês lembram disso. Uma célula vai ter quatro filhas. Na meiose. Na mitose, uma célula tem duas filhas, tá? Só dar uma olhadinha aqui até onde a gente vai. Dúvidas, gente? Alguém tá com dúvida? Não durmam, por favor. Então, pessoal, depois da gente estudar a estrutura de cada célula, as células juntas, elas formam tecidos, tá? Se a gente vê os procariontes, os seres pluricelulares procariontes, eles formam indivíduos. Por exemplo, indivíduo não, colônias, tá? Nas eucariontes, elas formam, o conjunto de células vai formar um indivíduo, tá? Por exemplo, assim, ó, se a gente olhar um líquen na árvore, é um organismo procarionte, mas eles a gente consegue ver a olho nu, porque é um conjunto de células que formam uma colônia, tá? Diferente de nós, que somos pluricelulares, e a gente forma um conjunto de células que formam um indivíduo, tá? Quando esse conjunto de células formam um indivíduo, elas são cada tipo de célula forma um tecido, tá? Esse tecido nada mais é que conjunto de células que tem uma função dentro de um organismo, tá? Por exemplo, esse tecido aqui que a gente consegue ver, o tecido epitelial, nada mais é do que o nosso tecido da pele, tá? A gente vai pensar no tecido epitelial, é a nossa pele, tá? Ou então o tecido que reveste todos os nossos órgãos. Por exemplo, a minha pele é tecido epitelial, dentro da minha boca é tecido epitelial. O que cobre cada órgão é um tecido epitelial, tá? Esse aqui também eu vou falar mais pincelado. Aqui, ó. Tecido epitelial glandular, são das nossas glândulas, ó. Por exemplo, glândulas exócrinas, que é o que fazem a secreção da corrente sanguínea, que são as nossas glândulas sebáceas, as nossas glândulas salivares, as sudoríparas, mamárias, lacrimais. Cada uma dessas glândulas são revestidas por tecidos. Esse tecido se chama tecido epitelial, tá? Aqui, ó, esse tecido das antifícrinas, que fazem que revestem os nossos pâncreas. O nosso pâncreas que é responsável pela produção de insulina, tá? Pelo glucagon, que quebra a glicose do nosso corpo, que controla a taxa de açúcar. O colega aí que é enfermeiro deve saber, né? Ele ajuda a controlar nosso pâncreas, ajuda a controlar a taxa de açúcar, tá? Tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, ele forma os nossos, por exemplo, os nossos ossos, tá? Nosso tecido conjuntivo são tecidos rígidos.
Ó, tecido adiposo. O tecido conjuntivo não forma só os nossos ossos, tá, gente? Ele forma tecidos rígidos, certo? Pode ser tecido conjuntivo fibroso, o nosso sangue, o nosso tecido adiposo. Você sabe o que é tecido adiposo? Boa noite, É, professora. Meu telefone caiu a bateria, agora voltei agora. tá. Qualquer dúvida, tu me chama ali. Desculpa aí. Tá, valeu, obrigado. O nosso tecido adiposo nada mais é do que essa camadinha de gordura que nós temos, né? Aquela reserva energética que eu falei para vocês, que as nossas células fazem. Essas células adiposas, elas são compostas de gordura e elas servem para manutenção para essa reserva genética e também para aquecimento do nosso corpo, tá? O tecido adiposo não é uma coisa ruim, é uma coisa muito importante, é um tecido muito importante para gente, tá? Tecido cartilaginoso, que forma o nosso nariz, nossas orelhas, um tecido muito importante também, tá? Tecido ósseo, que são os nossos ossos, tá? Tecido conjuntivo frouxo, que são os nossos neurônios, sistema neuronal, tá? Aqui, ó. Tem aqui bem explicadinho depois, se vocês quiserem ler, ó. Tecido adiposo, tá? Que são os adipócitos, que são as células de armazenamento de gordura. Cartilaginoso, que são as fibras colágenas, né? Que são flexíveis. Existem alguns animais que só têm cartilagem, tá, gente? Como aqui, ó, fala sobre os tubarões. Quando a gente pega uma espinha de peixe, não são ossos, são somente cartilagens, tá? São animais cartilaginosos. Normalmente são poucos peixes que são ósseos, tá? A maioria é cartilagem. O bebezinho, ele é formado basicamente de cartilagem dentro do útero da mãe, depois ele vai recebendo tecido ósseo, tá? As crianças têm muito mais cartilagem do que osso, porque ao longo do crescimento elas precisam, esse tecido ósseo vai crescendo. Tecido ósseo, né? Nada mais é do que a nossa estrutura óssea do corpo. Tecido sanguíneo, né? Um tecido conjuntivo. É um tecido, é um tecido do nosso, é o nosso plasma, né? Toda a nossa corrente sanguínea. Importantíssimo também, tá? Composto por glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os glóbulos brancos é que atuam na defesa, é ali que estão os nossos anticorpos, é na formação de glóbulos brancos. Por isso que pessoas que têm anemia, elas têm que ficar bem atentas, porque com a baixa produção de glóbulos brancos, diminui a imunidade dessas pessoas. Pessoas com leucemia, elas têm imunidade muito baixa, tá? Então, elas são suscetíveis a qualquer doença. O tecido muscular, tá? Ele é um tecido bem fibroso, é um tecido bastante ágil, ele é contrátil, ele pode causar espasmos, se contrair, ele pode afrouxar, ele pode levantar, ele pode dobrar, né? O tecido muscular também possui, gente, uma camada de reserva energética, tá? Não é só no tecido adiposo, tá? Por isso que quando a gente muitas vezes faz exercício físico, não só. Peraí, que chegou. Entrou alguém. Deixa eu permitir. Acho que eu consegui aceitar. O tecido muscular ele é subdividido em 3 tipos, tá? O tecido muscular estriado esquelético, tá? Onde tem as nossas fibras, onde tem a contração rápida e voluntária do nosso músculo, tá? Principalmente ficam na parte de movimentação do nosso corpo. E é um tecido que ele recebe rapidamente as respostas hormonais, então é um tecido que ajuda a gente a fugir, né? O tecido estriado é o nosso tecido de movimentação do corpo. Esse tecido muscular que quando o pessoal faz academia, há um aumento. Por quê? Porque ele começa a ficar rígido e por isso que fica aumentado, fica mais definido, tá? Tecido muscular cardíaco, nada mais é do que nosso sistema cardíaco,
Esse tecido faz com que o nosso coração se contraia e relaxe, contraia, relaxe, contraia, fazendo bombeamento de sangue para o nosso corpo, tá? Tecido muscular livre, ele serve para nossa contração lenta e involuntária, nosso sistema digestório e o nosso sistema respiratório é composto. Tecido neuronal nervoso. Quando a gente pensa em neurônio, muitas vezes a gente vai lá e pensa no quê? No cérebro diretamente, né? Só que, na verdade, a célula neuronal são as maiores células do nosso organismo, tá, gente? A célula neuronal, ela vem da nossa cabeça e ela vai até o dedão do pé, tá? Uma única célula. Então, quando vocês pensarem em célula neuronal, uma única célula tem essas ramificações, e essas ramificações vão desde a nossa cabeça até o dedão do pé. Uma única ramificação. Então, ela é a maior célula do organismo, tá? Cada neurônio, ela representa 3 regiões, tá? Chamadas dendritos, tá? E cada corpo dessa célula, tá? Os dendritos são essas ramificações e cada corpo celular aqui são os axônios, tá? Essas células, tá? Elas têm uma única vida, elas não têm capacidade de replicação. Por isso, quando os neurônios começam a ter morte neuronal, a gente começa a ter pode ter falta de movimentação, falta de memória, né? Elas perdem as funções vitais e a gente perde capacidade do nosso corpo, tá? Porque eles são neurotransmissores. E o que são esses neurotransmissores? Eles recebem respostas químicas e informam o nosso cérebro o que tem que fazer. Por exemplo, eu bati o dedão do pé. A dor vai lá do meu dedão, aí esse neurônio vai informar lá ao cérebro, olha, ela bateu o dedão do pé, então tem que ter uma resposta química de dor naquele lugar, né? A dor é muito importante, tá? A dor é que nos mantém vivos, então é uma resposta evolutiva muito importante pra gente. Quem não sente dor, pode perder membros ou até ir a óbito, porque ela é um sistema de defesa muito importante pra gente. Quem quer falar? Oi? Alguém quer falar? Não? Estão entendendo? A Anne me perguntou se contar alguma coisa. Tá muito rápido. Tranquilo? Aqui tem os exercícios. Agora aqui, ó. O nosso vírus. Ah, mas, prof, essa célula do vírus não é a mesma que a gente conhece da gripe, nem da célula que a gente vê na televisão, né? Eu acho muito legal esse aqui. Parece uma navezinha, uma nave espacial, né, que a gente chama. Gente, o vírus pode ser esse. Depois eu vou botar, eu procuro ali uma imagem para vocês do Covid, tá? Ele pode ter essa estrutura aqui, tá? Ou então ele pode ser uma célula única, redondinha, como a gente está acostumado, tá? Nesse vírus aqui, esse corpinho, ele serve basicamente, gente, para ele se fixar na célula. É a mesma função que as coroazinhas do coronavírus, tá? Para ela se ligar na célula. Esse vírus, ele pousa como se fosse uma nave espacial mesmo. E nesse caninho, tá vendo aqui dentro? Aqui dentro tem o DNA do vírus, o RNA mensageiro, tá? Esse caninho, ele vai conseguir injetar dentro da célula a, o DNA, o RNA dele, e vai se juntar ao nosso DNA ou o DNA do hospedeiro e fazer com que essas células, quando elas se replicar. Gente, quem está com o microfone ligado, pode desligar para mim, por favor? Um segundinho, tá? Só vou desativar uns microfones aqui pra gente não. Tá. Tô voltando no ar. Então,
O RNA do vírus, ele se liga, ele vai lá na nossa fita, naquela escadinha, e aí ele vai, quando a nossa célula estiver replicando, quando ela estiver em mitose, ele vai colocar a informação genética dele no meio da nossa célula. E aí, quando essa célula se dividir em duas, essas duas células vão se multiplicar. E aí ela vai se multiplicar de novo, e ela vai se multiplicar de novo, e todas elas vão levando a informação do vírus. Quando ele estiver bem adaptado e ele perceber, por isso que tem uma janela chamada janela imunológica, tá, gente? Que é o tempo de replicação do vírus dentro do nosso corpo. Um único vírus, cada célula de mitose pode ter duas filhas, cada célula de meiose pode ter quatro. Então, um único vírus que infectou uma única célula já vira quatro, das quatro já viram 16 e assim por diante, tá? Então, cada replicação da nossa célula vai levando esse DNA junto e quando esse vírus consegue se encapsular novamente, sair de dentro da célula, ele vai infectando outras, outras e outras. Por isso que quando, por exemplo, o COVID, existem pessoas que atacam alguns órgãos primeiro, que foi onde esses vírus tiveram a porta de entrada mais fácil, tá? As pessoas que têm mais gravidade são pessoas que tiveram direto ataque no sistema respiratório, tá? Nas células do sistema respiratório. Conseguiram entender? Tá? Então, eles têm essa cápsulazinha chamada de capsídio. Eles se ligam no DNA da célula hospedeira. E aí, quando eles são parasitas, né? E quando eles veem que está um ambiente legal, que não vão ser atacados, eles saem da célula e atacam novamente. E atacam outras células de outros órgãos. Tá? Agora aqui, ó. Esses são os vírus, tá? Agora a gente vai começar a ver reinos, tá, gente? Os reinos, eles são basicamente reino monera, reino vegetal, reino animal, tá? E reino mineral, certo? O reino monera, ele é composto por arqueias e bactérias, tá? As bactérias são aqueles seres unicelulares, são encontrados em todos os tipos de ambientes, principalmente dentro dos nossos corpos. Essas bactérias que são presentes no nosso organismo, elas são inclusive importantes para a manutenção do nosso corpo. Por exemplo, nós temos bactérias na flora intestinal, nós temos bactérias presentes no nosso sistema digestório, nós temos bactérias presentes no nosso sistema reprodutivo, que são todas importantes para o equilíbrio e, inclusive, para proteção do nosso corpo, tá? Existe uma bactéria presente no estômago dos ruminantes, das vacas, por exemplo, que fazem a degradação da celulose. Essas bactérias vão degradar essa celulose para o corpo poder absorver, tá? E são todas bactérias benéficas. A gente pensa em bactéria, normalmente a gente pensa como uma coisa ruim, mas não é. Quando a gente vê aquela propaganda do lactobacilo vivo, lactobacilo nada mais é do que uma bactéria benéfica que ajuda no nosso sistema digestório. Na verdade, a gente já tem os lactobacilos presentes no nosso organismo, tá? Mas às vezes há pessoas que têm uma diminuição e repondo através da alimentação adianta, tá? Mas são bactérias presentes já. Quando as mulheres têm candidíase, por exemplo, não é uma coisa que elas pegaram de lugar nenhum. Nós temos essa bactéria presente no nosso organismo, só que quando a imunidade baixa, há um desequilíbrio na nossa flora genital, o que faz com que essas bactérias aumentem, causando desconforto. Por quê? Porque aí aumenta, né, a quantidade e aí esse desequilíbrio causa um desconforto, tá? Principalmente também quando elas têm bastante alimento. Quando a gente come muito doce, essas bactérias proliferam mais fácil, tá? Reino protista. O reino protista, eles são compostos de seres também unicelulares ou pluricelulares, mas me fugiu a palavra de novo. Eu prestei atenção em outra coisa aqui. São de parasitas. É isso que eu queria falar, tá? Desculpa, gente. São compostos de parasitas, tá?
Elas podem ser unicelulares, podem ser pluricelulares, são organismos que estão presentes normalmente em ambientes aquosos, tá? Esses organismos, eles podem causar doenças variadas na gente, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Se a gente vê aqui, ó, as amebas. Amebas são parasitas que podem atacar o nosso sistema digestório, elas se alimentam da parede do nosso intestino, elas podem estar presentes no nosso sistema neuronal e se alimentar dos nossos neurônios, tá? Elas se alimentam por fagocitose. Onde que nós encontramos amebas? Normalmente em águas não tratadas, tá? Quem vai para o Nordeste, por exemplo, para o Norte, Nordeste, região amazônica, há um sistema muito precário de saneamento básico. Então, normalmente, quem toma a água de lá, a água não é potável, acaba adquirindo amebíase, que nada mais é do que ter essas amebas, e as pessoas começam a apresentar sangue nas fezes, problema digestivo, às vezes pessoas, desculpa porque eu vou falar agora, mas as pessoas vomitam sangue exatamente porque elas corroem a parede do nosso trato digestório e aí começa a sangrar mesmo, tá? Outra coisa aqui, ó, essa aqui, o triptossomo, que é a doença de Chagas. Todos já ouviram falar na doença de Chagas? Aquela presente no barbeiro e que se a gente entrar em contato, há um aumento do sistema fibroso cardíaco do nosso coração, pode causar hemorragia por conta do aumento ou até parada cardíaca, tá? Então, normalmente, os protistas, se a gente pensar em protistas, são animais são animais parasitários que causam algum problemas, alguma doença, tá? Eles vivem isolados ou alguns em colônias, certo? E pode ser encontrado no mais variado tipo de habitat, tá? Aí uma coisa legal dessas células elas têm diversos tipos de locomoção, tá? Elas podem ser flageladas, que nem eu mostrei para vocês ali, aqui, ó. Elas têm um rabinho e esse rabinho elas nadam e elas conseguem nadar no ambiente onde elas vivem. Ou elas podem ser ciliares, que elas têm cílio, literalmente cílios por todas as voltas, que nada mais é do que uma modificação da membrana plasmática dela. E elas batendo esses cílios, elas conseguem se locomover, e esses cílios também ajudam na alimentação, tá? Ou podem ser esporozoários, tá, gente? Que nada mais é do que a expansão de esporos. Quando a gente. Sabe aqueles dentes de leão, quando a gente assopra e voa aquele coisinha para todos os lados? Aqui hoje a gente pode dizer que são esporos, tá? Por exemplo, vocês já viram líquens? Líquens nas árvores? Se a gente chegar bem perto dos líquens, eles têm um cabinho, né? São vegetais, tá? Eles têm um cabinho e tem uma cápsula. E dentro dessa cápsula tem os esporos. Essa cápsula explode e voa aqueles esporos para todos os lados. Esse é um jeito da reprodução deles. Quando a gente está reina vegetal, vocês vão ver como é que é essa reprodução. Mas algumas bactérias são assim também, elas são dispersadas no ambiente, tá? As algas estão dentro do reino protistas e elas não são parasitárias, tá? Mas elas são unicelulares, elas são marinhas, elas são autotróficas, elas produzem o próprio alimento. Mas eu quero falar para vocês uma coisa sobre as algas. Quando a gente pensa em oxigênio, normalmente a gente pensa no oxigênio vem das árvores, né? Das plantas. Mas 80% do oxigênio que a gente respira, 80% do oxigênio que a gente respira vem das águas dos oceanos. Mais uma importância para a gente manter, né, a qualidade das nossas águas, porque se as nossas águas poluírem e as algas não puderem mais produzir oxigênio, não vai ter árvore suficiente que salve a gente,
né? Então, essas algas que são essas algas verdes, essas algas que têm cloroplastos, elas são muito importantes para a nossa manutenção do oxigênio, tá, gente? Então, o equilíbrio aquático é muito, ou tanto ou mais importante que a gente ter árvores também. Para que servem as árvores? Elas servem também, elas são produtoras de oxigênio, mas elas são reguladoras de ambiente, tá? Elas conseguem regular elas são reguladoras termostáticas, tá? Ela consegue regular a temperatura do ambiente. Elas como se fossem as plantas em geral, elas como se fossem os nossos ar-condicionados naturais, tá? Reino fungi. Os fungos, né? Às vezes a gente encontra simbiose de fungos e bactérias, tá? Fungos também e cloroplastos, no caso dos líquens, né? São fungos e cloroplastos, algumas bactérias são presentes também. Líquens são algas e fungos, desculpa, tá? Algas com cloroplasto verde e colônias de fungos juntos vivendo, tá? Os fungos, eles são organismos que podem ser unicelulares, por exemplo, fungo de pele, fungo de unhas, né? Ou organismos pluricelulares, como o que a gente vê, os mofos, cogumelos, bolores, né? Que a gente são presentes. Nós temos uma vacina, né? Uma vacina não, uma injeção, né? Feita de uma de um antídoto fabricado por um fungo, tá? Que é a bezetacil, tá? Ela age contra as bactérias. Então, uma autoproteção do fungo trouxe um benefício pra gente, tá? Só que se a gente pensar nas células do fungo, ela está muito mais próximas da gente do que do vegetal. Então, se a gente pensar assim, o fungo é um animal ou um vegetal? Ele está muito mais perto de ser um animal por conta das suas funções nutricionais, tá? Porque a nutrição celular dele é igual das células animais, tá? Do que do vegetal, certo? Então, se a gente pensar, o fungo é muito mais agente do que nos vegetais. Por isso, mas como ele é inanimado, ele não fala, não respira diretamente, ele vive em colônias, então ele tem um reino próprio, tá? Eles são animais, desculpa, eles são seres vivos extremamente importantes. Por quê? Porque eles têm uma importância ecológica imensa. Porque eles podem participar da produção de oxigênio, tá? Outra coisa, eles fazem degradação de nutrientes, ajudando ao fortalecimento do solo, tá? Também eles degradam os nutrientes para a alimentação das plantas, para absorção de nutrientes. Eles vivem associados, às vezes, ter fungo nas plantas nem sempre é ruim, porque às vezes essa associação ajudam as plantas e os vegetais a desenvolver melhor, tá? Claro que existem fungos parasitários, existem fungos que absorvem, dá direto da planta ao invés de desenvolver, tá? Eles têm uma importância enorme industrial na questão de alimentação, né? Por quê? A cerveja é feita de uma levedura, né? As bebidas alcoólicas em geral são feitas de leveduras. Os alimentos como pães, iogurtes, eles são feitos de fermentação. Quando a gente faz um pão, a gente usa um fermento biológico. Esse fermento biológico nada mais é do que fungos, diferente do fermento químico do bolo, tá? O fermento químico, o nome já diz, é químico, ele é fabricado numa indústria. Mas o fermento biológico são fungos, eles fazem a fermentação. Como assim? Eles se alimentam da glicose, do açúcar presente, e aí eles começam a literalmente soltar gases, tá? E esses gases fazem a fermentação da cerveja, fazem a fermentação do queijo, fazem a fermentação do iogurte, tá? Essa fermentação vai mudar a composição. Nesses gases tem uma mudança química que vai mudar a composição do que a gente vai consumir depois, tá? Ali, produzindo gás carbônico, né?
Existem fungos comestíveis, né? Como o champignon lá que a gente usa no estrogonofe, ou fungo sec, que o pessoal gosta de fazer risoto. Hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas comerem cogumelos, né? Uns anos atrás não era comum a gente ver. Hoje em dia, qualquer mercado que a gente vai tem diversos tipos de cogumelos, né? Então, o legal é que os fungos são ricos em proteínas, então pessoas que não comem carne também podem comer os Mas cogumelos. é pelo gás carbônico? Oi. É pelo gás? Sim, o quê? É pelo gás? A fermentação? Sim, não, mas é o que tem mais gás disso tudo, eu acho que é o gás do peito do boi, né? Da carne bovina. Tu diz da proteína? Não, mas a proteína não está relacionada ao. Não. Desculpa, Tati. Ó, o coelho. Desculpa, Não, é que gente. eu tava pensando no que tu falou em relação ao gás, né? No caso, o gás é o gás Peraí, mais tóxico, né? deixa eu levar ele ali, peraí. Já. Pronto. Só tava levando pequeno ali. Eu não entendi. Tu tava falando. Qual é a relação que tu fez com o bovino? É que o gás, na verdade, quando ele se alimenta do açúcar, ele forma gases dentro da comida, que eu digo, né? O pão, por que que ele cresce? Porque o fungo do fermento forma gases ao se alimentar do açúcar e faz o pão crescer. A mesma coisa com o iogurte. Esse gás liberado pelo fungo, ao ele se alimentar, ele ele muda a composição do leite, formando um iogurte, deixando ele mais espesso e com sabor diferente. A cerveja também, essa formação de gases faz com que a fermentação da cerveja misture os ingredientes mais, porque vai degradar esses ingredientes, mudando o sabor e fazendo e auxiliando inclusive na gasificação. Não sei se tu entendeu agora. Conseguiu entender? Entendi, professor. Agora sim. Entendeu? Mas aí tu Sim, falou em gás que estava comparando ao gás butano fabricado pelos animais, né? E a exato. Exatamente. O gás butano, ele é fabricado pela. É nada mais é do que o pum, né? Aí o gás carbônico é diferente, tá? Porque aí esses animais é o gás que esses fungos. O gás que esses fungos fabricam não é gás de flatulência, não é pum, tá? É diferente. Mas quem tiver mais alguma pergunta, me fala, tá, gente? E uma outra importância também dos fungos, tá? A importância médica do que eu falei ali. Eles são parasitas de animais, eles causam micoses. Essas micoses, elas podem causar necrose, elas podem causar infecção sanguínea. Então, quem tem micose é muito importante tratar e procurar médico, tá? Às vezes a gente acha que um funguinho na unha não dá nada e daqui a pouco acaba perdendo um dedo, ou acaba perdendo cabelo, perdendo parte do tecido da pele, tá? Do tecido epitelial, certo? Outra importância médica é o penicillium, que eu falei para vocês, que produz a penicilina, né? Pessoal, a penicilina ela é presente hoje nos nossos antibióticos, não só injetáveis, mas também nos antibióticos orais, né? A amoxicilina é uma das. E que eles agem contra bactérias, tá, gente? Então, e é muito importante, né, o controle dessa substância, porque a má administração desses medicamentos podem levar a uma superresistência dessas bactérias, tá? Então, por favor, não fiquem tomando azitromicina e amoxicilina como se fosse paracetamol. Alguns fungos também são alucinógenos ou venenosos, tá? Uma coisa muito importante, assim, eu gosto muito de falar para o pessoal, principalmente jovem. Cogumelo, tomar um chá de cogumelo, alguma coisa assim. Gente, é uma toxina que nunca mais sai do corpo, tá? Ela fica presente na corrente sanguínea depois de ingerida.
Existem pessoas que nunca mais retornam, né? Elas tomam esses chás e nunca mais retornam. Então é muito tóxico, é muito perigoso. Até porque nem sabe se aquela substância vai ser alucinógena ou ela vai ser fatal, tá? Então tomem muito cuidado com esse tipo de... Com qualquer tipo de alucinógeno, no caso. Mas esses fungos são muito sérios, tá, gente? De Então, assim, matéria-prima, né, professor? é que às vezes a pessoa vai no embalo, né? Mas é que realmente é muito sério, principalmente encontrar na natureza um cogumelo e achar que é comestível e comer, tá? Porque pode ser fatal mesmo. Existem fungos muito tóxicos, muito venenosos, tá, gente? Aqui, ó, esse fungo aqui, a Manita muscaria, vocês já viram, todo mundo já deve ter visto os Smurfs, né? Eles moram naquele cogumelo vermelho com as bolinhas brancas. Aquele lá é a Manita muscaria e os próprios Smurfs, eles são representados por boletes satanas, que é um outro tipo de cogumelo, que são dois cogumelos alucinógenos. Eu acabei com a infância de vocês, né? Mas só para falar para vocês assim, são dois cogumelos bem presentes que a gente encontra inclusive no nosso interior aqui, tá? Tanto o bolete satanas quanto a Manita muscaria são cogumelos bem bonitos de se ver. Mas são cogumelos que têm essa substância alucinógena que em excesso, pode causar alucinações eternas. As pessoas, bem pela palavra, bem chula, assim, saem da casinha e não voltam mais, tá? Então, cuidado. Então, gente, eu vou parar de compartilhar agora, conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu finalizar a minha. Acho que eu parei da apresentação, né? Dúvidas sobre os nossos mundos celulares, sobre os nossos seres vivos? Olha ali, o Kleber, ó, tem até, além da gata, agora apareceu um filhote também. Tudo bem, gente? Agora eu tô vendo a carinha de vocês. Desculpa, professora, não escutei o que tu falou. Não, eu falei que agora, além da gata, apareceu o filho também. Não sou só eu que tô compreendendo. Não tenho filho. Ah, não é? Tá. Não tenho. É tudo sobrinho, tudo parente. Os Ah, meus tá. filhos que eu tenho é meu cachorro e meu gato. Gente, alguma pergunta? O bom Não, das aulas nenhuma. online é que a gente consegue ver um pouquinho da casa de vocês, né? Alguma pergunta? Profes- Professora, a tua aula não estava especial, estava excelente. Ai, muito obrigada mesmo. Estava especial de primeira mesmo. Parabéns. Obrigadão. Boa noite a todos os colegas também, tudo de bom, uma excelente semana a todos, tá O bom? Kleber não acabou a aula ainda, tá? Só mais um Ah, pouquinho. tá bueno, desculpa. Se despediu. Perdão. Tá, Eu desculpa. sei que tu tá louco pra curtir teu fogão a lenha aí, mas tem mais. Não, capaz. Tudo certo. Cola da prova, agora a parte interessante para vocês. Eu quero que vocês lembrem de algumas partes que a gente falou hoje, tá? A membrana plasmática, ela tem uma constituição de fosfolipídios, tá? Fosfolipídios, quem quiser anotar, aproveita. Essa membrana é chamada de lipoproteica e ela tem uma permeabilidade seletiva, tá? Outra questão que eu quero que vocês lembrem, aqui, deixa eu. Outra questão que eu quero que vocês lembrem é sobre a fagocitose. Lembra que a fagocitose é aqueles bracinhos que as células criam para alimentação, para conseguir levar para dentro da célula. Cria dois bracinhos, abraça e leva para dentro da célula o alimento, tá? E a outra coisa é que o transporte de substâncias dentro da célula é exercida pelo retículo endoplasmático, tá? O transporte de substância é exercida pelo retículo endoplasmático. Lembra que eu falei para vocês, eu mostrei aqueles pontinhos lá para vocês no desenho, cada célula?
Outra coisa importante, eu quero que vocês lembrem que as células procarióticas, tá? Elas são formadas de membrana plasmática, citoplasma, tá? E o núcleo, tá? Só peraí, deixa eu me organizar. Elas são formadas por membrana plasmática, por citoplasma e núcleo, tá? Mas nem todas as células possuem um núcleo organizado. Lembra que as células procarióticas, elas não têm um nucleotídeo, que é a membrana, tá? Que envolve o núcleo. Então, ela é desorganizada, ela não tem essa proteção, tá? Deixa eu só um segundinho. Tá? Vamos voltar aqui. A célula procariótica, ela não tem um núcleo organizado, certo? Se eu perguntar para vocês quais são os componentes básicos da célula eucariótica, é a carioteca, lembrem, ela tem o núcleo, ela tem o nucleoplasma, que é o que envolve o núcleo, ela tem carioteca, eucariótica, carioteca, tá? E a cromatina, lembra, tem carioteca, é eucarionte, tá? Tem nucleoplasma, é eucarionte. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem, gente, lembra que a célula, tá? A célula filha, a célula mãe, ela é composta de 2N, uma célula 2N, tá? E ela dá origem a duas células iguais, certo? Quando ela dá origem, ela é uma célula 2N, dá origem a duas células 2Ns, ou ela é uma célula N, dá origem a duas células N, uma célula mãe, que dá origem a duas células iguais, só um pouquinho. Olha aqui, ó. Ah, especial de primeira. Perdão aí, gente. Olha, Especial de primeira. duas coisas. A mitose. Uma célula mãe dá origem a duas células filhas. Meiose. Uma célula mãe dá origem a quatro células diferentes. Uma célula mãe, 2Ns, dá origem a quatro células N. Mitose. Uma célula mãe dá origem a duas filhas iguais. Certo? Entenderam? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma célula que tem 8 cromossomos. Essa célula que tem 8 cromossomos, tá? Ela é 8N. Ela vai ter 4 células com 4 cromossomos, tá? Porque na mitose ela dá origem a células iguais, tá? Na mitose não, na meiose. Na meiose eu tenho 8 cromossomos. Então ela vai dar origem a 4 células com 4 cromossomos cada uma, tá? Outra coisa, a bactéria, ela é procarionte. Seres procariontes não possuem carioteca, tá? Alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Tá tudo certo? Conseguiram anotar essas dicas aí para a prova? Professora, a tua aula estava especial de primeira. Parabéns, Obrigada, excelente. Kleber. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Tem? Estão cansados? Vamos parar por hoje? Vamos, então tá. Eu vou lembrar lá o Roberto da prova. Vou dar mandar um WhatsApp lá para ele para lembrar. E nos vemos então dia 29 a fase 2. Quem vai fazer agora? Professora,
Oi. Eu falo por mim, entendeu? Eu não sei os colegas aí, entendeu? Tomara que esteja tudo bem, tudo certo, o pessoal entendeu a aula, que gostaram também, mas para Qualquer mim dúvida, tá vocês podem me excelente. chamar no privado, tá, gente? Tá, Fala olha aí. só, essas questões que estão aparecendo ali vai ser a prova e tem ali umas perguntas para responder. Na apostila, tu diz? Aquelas são de treinamento, tá? Só para treinamento. Isso, a prova eu vou mandar para vocês. Tá? Tá ótimo. Eu acho que o Roberto esqueceu, mas eu mando ali no grupo para vocês, sem problema. Tá bom. Tá? E o trabalho é o número 1 da apostila. Vocês já viram o trabalho que é sobre a influenza. Tá. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Ok? Então, beijo, boa noite. Até a próxima. Podem me chamar qualquer coisa. Tá bom, boa noite. Como falam os franceses, bonne nuit. Todos. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Noite. Tchau, tchau. Bonne nuit. Boa noite para todos. Durmam com os anjos. Boa noite, João Carlos. Durma bem também. Durma com os Boa anjos. noite, boa dormi noite. nada. Vou sair só às 7 da manhã. Ai, e muito sucesso aí no Então, seu trabalho, viu? Se Mas que, cuida do Obrigado. plantão. que privilégio, eu tô às 5:30 da manhã, eu tô em pé já, meu. Coisa boa. Bons sonhos para todos. Ele está trabalhando. Tchau, João Especial de Carlos. primeira. Viu? Bom plantão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Bons tchau. sonhos. Bons Tchau. sonhos também. Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, Douglas. Até. Até. Boa noite, Gisele. Professora, e a Oi. chamada que vai fazer? Ah, eu vou pedir para vocês. Agora, bem lembrado, né? Eu vou pedir para vocês ali no grupo colocar o nome de quem estava presente para mim, Tá, obrigada. tá? Boa noite. Eita.